Pessoal, gostaria de trazer um assunto aqui muito interessante que tem a ver com essa bagunça institucional que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Um poder tentando entrar na esfera de outro poder. E quem mais reclama disso é o Poder Legislativo, é o Congresso Nacional, que é quem mais invade a competência do outro poder. E eu vejo, eles falam muito do STF, mas o tempo todo fazendo leis claramente inconstitucionais, justamente para estressar o STF. E eles também invadem a competência do Poder Executivo. Veja, essas emendas impositivas é um absurdo completo, porque o executivo ele perde o controle sobre o orçamento. Quem passa a executar passa a ser o poder legislativo, que deveria legislar e não executar, não no montante de 50 bilhões de reais. Só conseguiu isso por causa que teve um governo que estava enfraquecido, que foi da presidenta Dilma. E outra coisa que aconteceu, um erro muito grande que eu vou trazer para vocês, e eu acho que teve um erro do STF, que foi permitir um processo de impeachment sem crime de responsabilidade. Ou o suposto crime, porque na verdade aquela pedalada fiscal não foi crime. Todos os outros presidentes já tinham feito as mesmas pedaladas. Ah, mas o montante não justifica. Isso criou um grande problema para o sistema presidencialista que nós temos aqui no Brasil. O que, que acontece? Temer começa a ser emparedado pelo próprio Congresso. Teve duas votações que poderia ter sido aberto um processo contra ele, porque teve aquela situação do Temer, JBS, tem que manter isso. Não sei se vocês lembram disso. E aí era aquelas malas de dinheiro do Rocha Loures. Eu sei que no final das contas o Congresso não deixou abrir o processo, o STF não processou. E depois nós tivemos Bolsonaro, que também foi emparedado pelo Congresso, sim. Não sei se vocês lembram, até o general Heleno cantando: ah, se gritar, pegar centrão, não fica um, meu irmão. Pois é, o próprio Bolsonaro, para não tomar processo de impeachment, acabou permitindo o quê? O orçamento secreto. E quem acabou governando, quem foi? Rodrigo Maia e Arthur Lira. Não foi presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro ficava mais em passeata, pregando golpismo, do que realmente governando. A agenda dele era 2 horas e meia por dia, quase não trabalhava. Eu fico impressionado com as pessoas. Não, porque o Bolsonaro é muito. Gente, o camarada foi um desastre na condução da pandemia. Foi um desastre. Tudo que ele meteu, tudo que ele pôs a mão, ele foi um desastre. Em relação ao meio ambiente, nós vemos o que fez com os Yanomamis. Não atendeu o socorro. Aquela população indígena praticamente desapareceu, porque estavam ali pele e osso. Se não é o Lula salvar essa população ali dos garimpeiros, do envenenamento dos rios, como é que ia ficar isso aí? E aí o que, que acontece? A partir do momento que o Congresso sabe que pode emparedar o presidente da República, pode fazer um processo de impeachment sem crime de responsabilidade, basta ter uma maioria de ocasião. E veja, a maioria às vezes não é nem ideológica. A maioria no sentido de emparedar o presidente da República. E existe um corporativismo. Veja, nós tivemos, além das emendas impositivas, um orçamento secreto que permite esse pessoal mandar dinheiro para prefeituras sem dizer para que é. Gente, foi, olha, um descalabro que aconteceu aqui no Brasil e a população brasileira que vestiu a camisa da seleção brasileira de futebol permitiu isso. Foi para a rua. Agora, ó, tá aí, ó. Era pela corrupção? Nunca foi pela corrupção. Hoje está escancarado que nunca foi pela corrupção. Nunca foi. Existia ali um trabalho, um preconceito, um ataque a um governo popular. É disso que se trata. Existe sim uma luta de classes no Brasil e fica bem claro isso. Agora, o problema é que a classe média não estava percebendo que ela estava sendo impactada. Essa classe média está pagando muito imposto e paga muito imposto, sim. Os pobres pagam também impostos, mas a classe média paga muito, muito imposto de renda, enquanto quem tem muito dinheiro, quem é o andar de cima, não paga nada. No máximo paga ali, nem 10% paga. Tanto não paga que quando vem o governo popular, propõe uma isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais e desconto no imposto de renda para quem ganha até 7 mil reais, mas para que isso funcione,
Quem não paga nada de imposto tem que pagar pelo menos 10% a partir de quem ganha 50 mil por mês. Só que não vai começar 10% quem ganha 50 mil por mês. Quem ganha 100 mil por mês é que vai pagar 10% no mínimo, de uma tabela progressiva. Então a gente vê que a gente tem um Congresso muito empoderado que passou a defender os interesses somente de quem financia a campanha deles, bilionários, mercado financeiro. A gente vê político aí que às vezes é lá do Nordeste, mas tá aqui fazendo todo o interesse do mercado financeiro, da Faria Lima, e vai se encontrar com quem? Bilionários na casa lá do João Dória. Depois que levou uma pancada nas redes sociais, foi se socorrer na casa do João Dória, que chamou de herói. Que herói é esse? É herói dos bilionários, dos milionários, que seja. Herói dos milionários, porque não é da grande população brasileira. Eu vejo nesse momento 99% da população está pagando pato aqui no Brasil, por causa de nem 1% mais rico não é, na verdade é o 0,1%. Aliás, 0,06%, se não me engano. São 140 mil pessoas que não querem contribuir. Porque esse quantitativo de pessoas seriam impactadas nas medidas que Fernando Haddad está colocando. Agora, ficou escancarado para a população que o que querem é assim, acabar com o piso constitucional da educação, da saúde. Eu fiz uma enquete aqui, fiz uma live aí. Ninguém é a favor de acabar com isso, é mínimo as pessoas que concordam. Acabar com a vinculação do reajuste das aposentadorias no salário mínimo. As pessoas não concordam que o aposentado ganhe menos que o salário mínimo. Não concorda. Eu não concordo. E aí, quando isso fica na cara das pessoas, escancarado, as pessoas não querem outra reforma da Previdência. 65 anos para homem, 62 anos para mulher, não tá bom, não? Tem que ser mais. As pessoas não querem. Agora, a reforma que vai trabalhar com os super salários, isso, super salário, ninguém quer acabar com o super salário. E ninguém quer fazer da reforma da Previdência dos militares, que ficou de fora em 2019. Não quer mexer. Querem manter super salários e a população não aceita isso. Mais deputados, 531, sai mais 18 deputados. Aumento do valor do fundo partidário, tudo isso de uma vez. E aí vem esse ataque ao governo Lula, já antecipando a corrida eleitoral de 2026, mas também atacando a população. E de que forma? Não, vamos eleger o Tarcísio ferrando com o povo, para o povo ficar descontente com o presidente Lula, e aí Tarcísio ganha. Vão querer que o Lula, que corte benefícios sociais, o Lula não vai fazer isso. De forma alguma. O Lula que vai diminuir salário mínimo, aposentadoria, saúde, educação, o Lula. Não, o Lula, vocês me desculpem, vocês não conhecem o presidente Lula. O Lula não é a Dilma, que essa sacanagem que vocês fizeram, vocês vão fazer, e vai ficar por isso mesmo. O Lula tem uma militância muito grande que mostrou a força para vocês. E aí a coisa pegou. Pegou, o uso de inteligência artificial colocou esse Congresso nas cordas. Ficou claro a quem vocês defendem. É isso que faltava, sabe? Partido dos Trabalhadores, presidente Lula, mostrar que essa galera que está aí, que é centrão, essa galera que é extrema-direita, que fica utilizando de pauta moral, que fica utilizando de mentiras, agora o povo se defrontou com a realidade. Tira essa cortina de fumaça e vão mostrar para o povo claramente o que essa gente defende, o que e quem essa gente defende. E o povo não aceita ser mais explorado, porque realmente paga muito imposto a classe média. Agora, super rico não paga nada. E quando ele chegava com aquele discurso, gente, esse governo quer aumentar impostos e tal, parecia que era para a classe média, que está cansada mesmo de pagar. Opa, vamos junto, tamo junto. Não dá, imposto a gente não aceita mais. Mas esse pessoal não paga imposto. E é por isso que a classe média e os mais pobres pagam muito. Não dá. Aqui no Brasil, que se tributa quase nada, renda e patrimônio, o mais pobre gasta tudo que ganha e é tributado em produtos e serviços. Proporcionalmente, paga muito mais imposto. Então, isso não está certo. E o Brasil acordou. E aí vem a grande mídia
tentar dizer, não, é o nós contra eles, essa estratégia do governo, não é estratégia do governo. Existe o eles contra nós há anos e anos e anos, sempre com a cumplicidade da grande imprensa, da mídia. Só que nesse momento ficou claro para a população, porque se hoje tem dificuldade, é porque nós estamos num sistema extremamente injusto, que privilegia uma classe social que é muito pequena, que quer muito lucro. E, gente, o que o Fernando Haddad está propondo é justiça. É justiça tributária, não é nada assim exagerado, não vai empobrecer ninguém. Nenhum outro país aí vai ter uma condição melhor. Tanto que eles não tem como sair daqui para ir para outro lugar. Aqui é muito bom. Vocês vão querer abandonar esse mercado aqui? Às vezes tem esse discurso, né? Ah, mas eles vão embora. Vão para onde? Para a Estônia? Olha, a Estônia pode ser invadida pela Rússia em qualquer momento. É para lá que eles vão? Porque não tem outro lugar, além do Brasil, que não se tributa lucros e dividendos. Que é o que acontece aqui no Brasil e permite essa sacanagem que acontece com o povo aqui. Então não vai para lugar nenhum do mundo. Não tem. Ninguém vai abrir mão desse mercado consumidor. Não tem como tirar o negócio daqui e levar para outro lugar. Então é balela, balela. Tem que ser tributado sim. Um país aqui que sempre privilegia o andar de cima. Isso tem que mudar. E o povo acordou para isso. E tem que ir para cima e tem que tirar qualquer parlamentar que não represente o povo. Olha, a gente fez várias pesquisas aqui. E quando se faz uma pesquisa com os parlamentares, eles são contra o que a população quer. Fim da escala 6 por 1, por exemplo. A maioria da população é a favor. Mas os parlamentares são contra. Super salários, fim dos super salários. Os parlamentares são contra o fim dos super salários. A população quer isso. Porque não tem sentido isso permanecer. Então, pessoal, isso aí precisa mudar. E a mobilização popular é que é necessária. Tem que ter enfrentamento. Isso eu não gosto muito do presidente Lula, que tenta conciliar. Eu entendo que ele é presidente, tem 1 ano e pouco ainda de mandato, eu sei que é difícil, mas a gente tem que fazer esse enfrentamento, sim, tem que fazer esse questionamento para todos os governantes, para todos, independente de quem seja. Não dá para o povo ser explorado por uma minoria mesmo. Tem que parar, isso tem que acabar. E assim, quem campou a campanha e mostrou a realidade para o povo está de parabéns. E não vai parar, não. E porque, sabe, não adianta Gleisi, Zé Guimarães, Lula, qualquer um vir pedir para parar, porque isso não é o PT, isso é muito maior que o PT. Isso é uma população que não aceita mais essa injustiça tributária que privilegia apenas 0,1% da população. Chega! Vocês estão entendendo? É isso, galera. Tamo junto.